boa noite, meus amigos, meus queridos. Mais uma vez estamos aqui, né, dessa forma virtual. Primeiro quero me desculpar pela semana passada não ter podido estar com vocês presencialmente, mas eu sei que vocês tiveram uma excelente aula, agradeço a todos pela compreensão. E aí estamos aqui hoje mais uma vez para gravar nossa aulinha da semana, que é uma aulinha muito gostosa, que agora a gente está na reta final do curso, né? Então, começa a ficar mais prático mesmo, né? A gente começa a colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu durante todo esse tempo. E é uma aula muito gostosa, é a aula sobre doutrinação, a gente começa hoje, né? As aulas teóricas aí sobre doutrinação, e a gente tem muita coisa legal para falar. Apesar dela ser uma aulinha curtinha, eu quero trazer para vocês alguns comentários que eu acho super bacana, então vou começar a aulinha sobre doutrinação. Antes da gente começar essa aulinha, só para revisar, se vocês assistiram aí, né, o nosso evangelho de hoje, que foi já enviado, se vocês já estão prontos, disponíveis aí para esse aprendizado, se não estiverem, pausa o vídeo agora, faz uma oração e volta pronto com essa sintonia, conectado com a sintonia da casa para a gente começar a nossa aula de hoje, tá? Então, falando um pouquinho da aula, é a aula número 69, ela tá nessa apostila na página 194, e ela é doutrinação, teoria e orientação, parte 1. Então, vamos ler um pouquinho sobre o que fala a aula aqui. Reencarnação. É através da reencarnação, ou seja, pelos renascimentos sucessivos, que o espírito evolui, não sendo em uma única existência o suficiente para o seu aprimoramento. Muitos espíritos não pensam nem compreendem a reencarnação. Tudo depende de estarem mais ou menos adiantados. Para muitos, a incerteza que se acham do futuro e que os aguarda constitui uma punição. Bom, a essa altura do curso, a gente já tem, né, pleno conhecimento da reencarnação, e a gente acredita nela até como usando como meio de prova, né, tudo que a gente vive, né, as nossas experiências, por que elas são diferentes para umas pessoas e para outras, isso tudo tem explicação então na reencarnação. E aí ele fala que alguns espíritos acham, assim, a incerteza, né, do futuro, não saber o que os aguarda após o túmulo, é uma punição, né? Então, começa aí falando sobre reencarnação. E aí, em seguida, o tópico seguinte fala: os espíritos. Os espíritos não são, como supõem muitos, e a essa altura também a gente já sabe quem são os espíritos, né? São as almas dos homens que habitaram o nosso planeta ou outros planetas, né, ao nosso redor, mas são apenas espíritos criados por Deus e que em algum momento tiveram uma vida corpórea. Os espíritos não são, como supõem muitos, uma classe à parte na criação. Nós não somos, né, beneficiados nem nada disso, nós somos apenas uma parte da criação, mas não à parte, algo especial, né? Uma classe à parte na criação, porém almas despidas do seu invólucro corporal, daqueles que viveram na Terra ou em outros mundos. Negá-los seria negar a alma, seria negar nossa existência. Faz-se uma ideia muito errônea, muito errada do estado dos espíritos. Eles não são, como alguns acreditam, seres vagos e indefinidos, nem fantasmas como pintam nos contos das almas de outro mundo. São seres semelhantes a nós, tendo como nós um corpo apenas fluídico e invisível no estado normal. Os espíritos inferiores estão limitados a uma área da atmosfera terrestre. Estando eles nas circunvizinhanças do nosso planeta e grande percentagem junto a nós, influindo e sendo influenciados, nada impede que eles possam acentuar essa influenciação, até o ponto de serem perceptíveis àqueles que lhes proporcionam essas possibilidades, os quais são denominados médiums. A essa altura, né, do curso, a gente já não tem dúvida do que é o médium, né? Todos nós somos, em maior ou menor desenvolvimento dessa mediunidade, e mediunidade, na verdade, é intermediário entre o mundo espiritual e o mundo físico, o mundo material.
E aí ele fala que os espíritos não são nenhuma assombração, não constituem nada sobrenatural. Muito pelo contrário, são as almas de homens, assim como nós, que viveram, habitaram a Terra ou outros mundos e que hoje estão despidos do invólucro corporal, ou seja, não tem corpo físico, mas tem como nós um corpo fluídico também e que habitam aí as nossas vizinhanças e influem e são influenciados o tempo todo, tá? Então, até aí, isso é o que ele fala. E aí ele fala, são denominados médiums pelas suas condições sensitivas, cada um a seu modo. O espírito está revestido de um corpo fluídico, que é material, que contata com o corpo fluídico do homem encarnado, o qual ainda possui o corpo vital, corpo fluídico mais denso do que o corpo do perispírito. E é graças a esses intermediários que se dá a comunicação. Né? Então, a comunicação mediúnica é graças a essa conexão. Muitas pessoas acreditam que ao desencarnarem vão para o céu ou para o inferno. Os espíritas que não se dedicam ao estudo pensam que os maus vão para as regiões umbralinas, mais densas, e os bons para as colônias espirituais felizes, como a do nosso lar. Na realidade, o problema é mais complexo, porque o destino dos desencarnados varia muito, não só nos planos espirituais, que são inúmeros, como também aqui na crosta, convivendo conosco, participando das nossas alegrias e tristezas. Muitos, inclusive, ficam contrariados quando seus desejos não são postos em prática. Peraí. Só um minutinho. Inclusive, são contrariados quando são colocados em prática. Sejam nos negócios ou nos problemas familiares. Alguns ajudam e outros atrapalham. Grande parte que deixa o corpo carnal continua convivendo com seus amigos e inimigos, ajudando ou perturbando, sem falar naqueles que permanecem ociosamente, ou seja, encostados nas poltronas e camas das moradias daqueles que permanecerem, nas moradias que não dispõem de proteção espiritual. Gente, tá muito ruim, eu tô confundindo, a luz tá me confundindo aqui. Então, eles ficam recostados nas poltronas e camas das moradias que não têm proteção espiritual. Olha que interessante. Eles ficam encostados nas poltronas, aqueles lugares onde eles viveram, habitaram, que eles estão habituados, acostumados, eles ficam lá, muitos ficam lá, nessas moradias onde não existe o evangelho, onde não existe a oração, né? Enfim, e não há nisso nada de extraordinário, não é uma coisa sobrenatural, não é uma assombração, né? Pois estamos em um mundo de expiações e provas. Daí a importância de ter um reto proceder, de agir corretamente, para que haja um ambiente harmônico e, desta forma, protegido contra a intromissão dos espíritos brincalhões e malfeitores, que pretendam transformar as nossas casas em locais de encontro de entidades trevosas. Quando uma família vive evangelicamente, ou seja, nos preceitos de Jesus, os espíritos protetores defendem o seu lar com uma barreira magnética intransponível para os malfeitores do além-túmulo. Tal vivência evangélica também servirá de orientação e exemplo para aqueles que tenham autorização de penetrar nesse lar, dando-lhes uma oportunidade de encontrarem a paz e o roteiro para sua caminhada evolutiva. Então aqui ele fala o seguinte, nos lares em que a gente... mas então os espíritos protetores só protegem o lar daqueles que vivem evangelicamente? Sim, porque eles respeitam principalmente o nosso livre-arbítrio. Então, uma casa que não tem oração, que não tem um evangelho, ela fica desprotegida, né? Porque os amigos espirituais, eles precisam da nossa permissão para proteger o nosso lar. Então, o que esse texto fala? Que ao contrário do que algumas pessoas pensam, que não é o nosso caso, graças a Deus, né? Nós já chegamos até aqui, já entendemos que os espíritos são pessoas, são as almas dos vivos, né? Dos homens que habitaram a Terra, né? São os espíritos dos homens que habitaram a Terra ou outros mundos e que vivem conosco, né? Na nossa crosta terrestre. E ao contrário do que se pensa, que os bons vão para o céu, os maus vão para o inferno, ou alguns ainda pensam que uns vão para o umbral, outros vão direto para o nosso lar. Isso é muito relativo e depende muito da condição evolutiva de cada espírito, de cada pessoa que desencarna e o que ela fez durante a vida, como é que ela viveu, enfim.
o que a gente chega aqui à conclusão... E aí ele fala que alguns, inclusive, ficam nas casas onde eles viveram, né? Convivendo com as pessoas daquelas casas, justamente pela falta de oração, pela falta da proteção espiritual e pelo nosso proceder, pelas nossas atitudes. Tá? Então ele fala aqui, o que ele fala, que é o seguinte... para a gente começar a entender o mundo da doutrinação, a gente tem que entender quem são esses espíritos que se comunicam, né? Que essa comunicação é feita através da mediunidade, né? Através daquilo da conexão do médium, que é o intermediário do mundo espiritual com o mundo material, é feita através da conexão fluídica. Então, esses espíritos se comunicam. Então, esses espíritos que vão se comunicar conosco dentro de uma reunião mediúnica, e que vão falar e que vão manifestar os seus desejos, as suas frustrações, as suas tristezas, e que vão ser orientados, nada mais são do que essas pessoas que desencarnaram e que estão nesses diferentes graus aí, tá? Aqui no finalzinho ele fala, qual é o teu nome? É uma passagem lá de Marcos, em que Jesus pergunta, né? Jesus passa por essa região de Gerasa, e aí ele é chamado, né, porque tinha uma pessoa que estava endemoniada, né, a Bíblia usa essa passagem. E aí Jesus fala, qual é o teu nome? Indaga Jesus, e responde-lhe, o meu nome é Legião, porque somos muito. E lhe imploravam com insistência que não os mandasse para fora dessa região. Então aí Jesus fala exatamente isso, esse encontro com o mundo espiritual. Na verdade, Jesus, então, ele fala legião, porque somos muitos. Então, são muitos esses espíritos, esses irmãos que habitam o nosso plano espiritual. Então, essa aqui é uma introdução, né, à doutrinação. É bem simplesinha, uma aula bem curtinha, que fala bem pouquinho sobre o que é a doutrinação em si. Ela mais fala sobre quem são aqueles que vão ser orientados, né? Quem são aquelas pessoas que vão se comunicar durante uma reunião mediúnica. E aí eu trouxe, assim, engraçado que ontem eu estava assistindo filmes do Divaldo e tem uma cena de doutrinação muito legal, né? No filme, quem não assistiu, fica a dica para assistir, é muito bacana. Que fala sobre doutrinação, tem uma parte muito legal, porque a doutrinação, a base da doutrinação é o amor. Então a gente precisa se orientar, nós precisamos sempre estudar, termos a base espírita, né, a base do conhecimento teórico, né, do espiritismo, mas a moral é que fala durante uma doutrinação. E a moral, ela é a moral cristã, a moral que Cristo nos ensina. Então, é o amor e a moral cristã que regem uma doutrinação. Então, tem uma cena do filme de Divaldo muito bacana, em que passa uma doutrinação, em que a senhora doutrina com amor, com, sabe, assim, a moral que ela tem ao falar é muito bacana. E aí eu trouxe também uma coisinha, umas frasezinhas muito legais que a gente vai falar, a gente vai usar aqui nesse curso, né? Já pedindo permissão pro Edson aí, o esposo, o marido, que a próxima aula é dele, né? Para entrar um pouquinho nesse tema, que fala sobre o que é ser um doutrinador, tá? Então eu vou ler rapidinho para vocês, é uma coisa bem rapidinha. Então, doutrinador, dialogador ou médium esclarecedor. Na verdade, o doutrinador ele tem a função de dialogar, de conversar com espíritos que se comunicam, e é um médium esclarecedor. E aqui ele fala muito legal assim: o bom doutrinador tem desenvolvida a mediunidade da intuição, e ela só vai se desenvolvendo com a prática, com o estudo e com o trabalho. E ele tem que esforçar-se para desenvolver a paciência e a tolerância, que acalma e acolhe os irmãos sofredores, o estudo espírita, para não cair nos erros, a benevolência, quer dizer, a bondade, a afabilidade e a simplicidade para tratar com esses nossos espíritos que se comunicam, que é o que a nossa aulinha de hoje, que trata de quem são esses espíritos que se comunicam, a manutenção de um clima de simplicidade, de otimismo, de fraternidade, sempre conversar com aqueles espíritos, com aqueles irmãos mais rebeldes, mais revoltados, que buscam a vingança, amparando-os, auxiliando e prestando orientações sempre voltadas à moral cristã. Ouvir o que aquele irmão está falando, né? Às vezes a gente ouve, mas não escuta. Ouvir com sinceridade. Aqueles irmãos têm a capacidade de sentir o que a gente fala, né? O encarnado ele é encarregado de conscientizar, né? Ele deve conscientizar-se do esforço no combate às próprias imperfeições,
porque ele tem que trabalhar na aquisição do desenvolvimento das virtudes, pois o seu comportamento no bem e as suas atitudes equilibradas apresentam um efeito moral sobre os espíritos com quem ele dialoga. Então, aquele irmão aquele espírito que está na nossa aulinha que vai se comunicar, que são esses irmãos, né, que estão aí à nossa volta, ele vai se comunicar, mas ele vai sentir, através das nossas atitudes, aquilo que a gente está falando. Então, quais são as condições favoráveis para um bom diálogo com os espíritos? Para um bom diálogo com os espíritos, o segredo é o amor. Então, é verdadeiramente o amor. É argumentação, sentimento de solidariedade, fraternidade e compreensão. A palavra dotada de energia elétrica que conduz à harmonia, a prece, passes e radiações mentais como recursos valiosos. Assim, não basta doutrinar o espírito no sentido de transmitir informações ou ensinar algo. É importante evangelizar. Então ele fala, doutrinar não é só ensinar alguma coisa ao espírito, não é somente transmitir informações. Isso é importante, por isso a gente precisa estudar, termos a doutrina espírita como base, né? Mas ele fala, é importante evangelizar. Para doutrinar, basta o conhecimento intelectual do espiritismo. Para evangelizar, é necessário a luz do amor no íntimo. Na primeira, basta leitura e conhecimento. Na segunda, é preciso vibrar e sentir com Cristo. Então aí, o curso de hoje, que começa hoje com vocês de doutrinação, vai falar exatamente sobre isso. Como funciona? Quem são as pessoas com quem a gente vai conversar? Esses espíritos que não são fantasmas, não são aterrorizantes, não são nada disso, são apenas nossos irmãos, que não têm mais o invólucro corporal, eles estão apenas no mundo espiritual, né? Então, eles são nossos irmãos que habitam aí a crosta terrestre, estão muito mais próximos de nós do que a gente pode imaginar, sendo influenciados e influenciando, tá? Então, esses são os irmãos que vão se comunicar durante uma sessão mediúnica, durante uma doutrinação, e esse é um roteiro. Então, o que é necessário? Então, é necessário para doutrinar o conhecimento intelectual do espiritismo, então nós nos instruirmos, nos aperfeiçoarmos, trabalharmos as nossas imperfeições, trabalharmos aquilo que a gente sabe que a gente tem que melhorar, e aí precisa, para evangelizar, sentir a luz de Cristo, realmente sentir como Cristo faria, como Cristo atenderia esse irmão, tá? Então, nossa aulinha de hoje, já pedindo perdão pro Edson aí, pro marido que vai fazer a próxima aula, e para os colegas que vão fazer as próximas, que eu já entrei um pouquinho nesse contexto da doutrinação, para trazer para vocês um pouquinho do que a gente vai falar, né? E hoje, então, era, na verdade, para dizer para vocês quem são esses irmãos que vão se comunicar, quais são aquelas pessoas que serão trazidas à comunicação conosco durante uma doutrinação, e aí entrando nesse roteiro de como é uma doutrinação, o que é necessário para se doutrinar ou para ter um bom diálogo com esse irmão que vai se comunicar, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado aí a nossa aulinha, né? Não é muito comprida, é bem curtinha, por isso até que eu entrei um pouquinho na aula dos outros. E eu gostaria que vocês, né, depois deixassem os comentários, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, quiserem fazer alguma colocação, né, nós estamos aí à disposição no grupo para vocês, tá bom? Um bom fim de semana para vocês, uma boa aula, fiquem todos com Deus e até a próxima. Beijo, tchau, tchau.